Salve, salve! Eu sou a Ana Laura Gonçalves e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o alecrim, né? Então a gente vai adentrar mais profundamente a sabedoria dessa planta, né? E principalmente a gente vai adentrar então qual é a energia que ela traz, quais são os convites que ela traz. A primeira coisa que eu quero trazer é te fazer um convite, né, para você que está aí na sua casa, né, de você de alguma forma trazer o alecrim para estar presente com você nesse estudo aqui que a gente vai trilhar, né, porque existem muitos vídeos, muitas informações, muitos livros, muitas pessoas falando sobre as propriedades do alecrim, a forma de usar e como você pode usar. E isso já existe um monte, assim, no mundo, ainda bem, né? Mas aqui a gente vai adentrar, né, no portal mesmo dele. Então, quais os convites que ele traz? E para isso é muito importante que a gente tenha, né, assim, ao nosso redor, né, e utilizando a energia do alecrim, o alecrim de alguma forma presente, né? Então, aqui eu tenho ele aqui em planta mesmo, tem um pouquinho mais aqui atrás. Aí aqui eu tenho um incenso de alecrim também. Aqui eu também tenho uma tintura com óleo essencial, que vocês vão ver que eu vou espirrar assim de vez em quando. Também tem um chá de alecrim. Então, o convite é que da sua forma, da sua maneira, da forma como você consegue, de forma simples, você traga o alecrim nessa jornada que a gente vai trilhar aqui agora. Aí, então pode ser todas essas formas que eu falei aqui e mais se você tiver aí possibilidade, tá? Eu gosto sempre de trazer isso porque, né, para mim faz muito sentido eu estudar uma planta e quando a gente está estudando planta aqui dentro da comunidade Tecelãs da Natureza, a gente está falando sobre criar uma relação com essa planta, criar uma relação de amizade, uma relação de vínculo, uma aproximação entre os reinos, né? Entre o nosso reino animal e o reino vegetal. Então, entre humanos e plantas, né? E para a gente criar essa relação, aprofundar essa relação, criar essa intimidade, não tem como a gente fazer isso lendo em livro ou vendo vídeo, né? Não faz sentido. Porque é como se você quisesse ficar amiga de uma pessoa, sei lá, né? Assistindo o vídeo dela. Não é real, entendeu? Não é real. Aqui, dentro do Tecelãs da Natureza, a gente cria e aprofunda essa relação com as plantas de forma bem prática, tá? Então, assim, se relacionando mesmo com a planta. Então, chame ela, né? Se você quer realmente adentrar, assim, esses conhecimentos, né? Essa sabedoria, chame ela. Chame o alecrim para estar junto com você nesse momento, tá? Ah, mas eu tô na rua, quero escutar mais de você, tudo bem, tá tudo certo também, né? Só tô te passando uma informação que é importante você saber, assim, você aí que tem vontade, interesse, né, de aprofundar o seu conhecimento nas sabedorias, nas medicinas, não tem como fazer isso longe da natureza e pode ser de forma simples, tudo bem você vive na cidade, mas traz a planta que você tá estudando para o seu dia a dia. Eu quero te fazer um convite, se essas informações já tá fazendo sentido aí pra você, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal para você receber mais informações, mais aulas como essa. Então, bora lá mergulhar, né, nessas sabedorias, nesses convites que o alecrim nos faz. Então, a gente vai construir uma cadeia de pensamento, porque é complexo. No momento que você adentra ao universo de uma planta, ela tem tanto a ensinar. Então, é complexo e é profundo. A ideia aqui é a gente ir profundo. Então, a gente vai conectando, assim, até a coisa fazer sentido, tá bom? Então, vem comigo, segue a linha do pensamento, tá? Então, bora lá. O que o alecrim vem nos ensinar, tá? Primeira coisa é a gente saber que o alecrim é uma planta regida pelo Sol e por Mercúrio, né? Então a gente está falando sobre o fogo do Sol e sobre o ar do Mercúrio, né? Sobre fogo e ar, sobre dois elementos também. Isso tudo já são pistas aí para você ir fazendo a sua costura, tá? Costura comigo, porque aqui somos tecelãs da natureza, então vamos costurar aí essa ideia, né? Esse aprendizado, tá? Então iniciamos com isso, Sol e Mercúrio, fogo e ar, tá? Fica com isso. A primeira informação, assim, ensinamento que o alecrim veio me trazer foi sobre dores ancestrais, sobre ancestralidade. E aí a gente vai falar sobre dores e sobre presentes que essa ancestralidade vem. Então, o alecrim vem trazer essa percepção também da continuidade da vida, né? Então, assim, a vida não acaba em mim e ela não começou em mim.
né? Então o alecrim ele vem despertar essa percepção lá nas nossas entranhas, né? Lá nas nossas entranhas. E o que acontece com isso? Dependendo do momento de vida que você tá, você vai ser convidado a passar por algumas libertações da sua ancestralidade, e pelo que eu entendi dentro do meu estudo, mais ancestralidade feminina, tá? Mas ele também vai trazer os presentes que essa ancestralidade traz, né? Então, quais são essas pérolas que estão lá dentro de você e que, se você não consegue libertar a sua ancestralidade, honrar a sua ancestralidade, perdoar a sua ancestralidade, é muito difícil de você conseguir acessar essas pérolas, né? É muito difícil. Então, ele traz a libertação e também traz o presente, a pérola, né, da sua ancestralidade. Então, ele vai mexer nesse lugar. Olha que profundo, né? Olha que profundo. E realmente, se a gente for ver, agora a gente observa, né? Se a gente for ver como é um alecrim, né? Quando ele tá um pouquinho mais robusto. Quando ele tá novinho, não, ele tá novinho. Mas assim, você pega um alecrim, sei lá, de 20 anos, um alecrim mais velho, que é raro de se ver, pelo menos aqui no Brasil, existe. Mas você não vê assim em todo lugar, né? Você vai ver, ele é um arbustinho, assim, robustinho. Geralmente ele tem as raízes, assim, sabe, mais grossas. Ele vai fortalecendo a raiz, ele é lento, né? Então, assim, o máximo que eu já vi foi um alecrim aqui, desse tamanho, né? Ele é lento, né? Então, faz sentido ele trazer sobre ancestralidade. Se você olha um alecrim de 10 anos, 15 anos, você vai ter a sensação ali que ele traz essa coisa das raízes, do velho, né? Do ancestral. Né? Faz sentido? Comenta aqui para eu saber se isso está fazendo sentido para você, tá? Então, isso da ancestralidade, né? A gente está falando sobre esse potencial do sol, né? O sol que brilha. Então, para você ser o seu eu em potencialidade, em brilho, em luz, né? Em sol, não tem como fazer isso sem esse processo da ancestralidade, porque é isso, ele traz então essa consciência de que não somos o início e nem somos o fim. Né? E aí olha que interessante a gente poder reconectar com essa sabedoria, né? Porque hoje, dentro da sociedade que a gente vive, a gente tá tão apegado assim na nossa história, na nossa coisa e tudo mais, que a gente não consegue lidar muito bem com a morte e nem com a vida, né? Nem com a morte, nem com a vida, nem com o início e nem com o fim, né? Então, por quê? Por quê? Porque existe uma desconexão, né, social, cultural, que desconectou a gente da própria natureza, né, do reino animal, do reino vegetal nem se fala, do reino mineral nem se fala. Então, tá desconectado, tá fora de relação, a gente está se vendo como uma coisa realmente mais importante que todo o resto, né, a gente que manda, tudo serve a gente. Para que serve essa planta, então? Essa é a nossa pergunta, né? Não é amizade, é utilitário mesmo, né? A gente está nesse lugar, né, em relação à maioria da sociedade. Então, quando a gente consegue perceber que a vida ela continua para além da nossa personalidade, do nosso eu, inclusive o que temos aqui do melhor do que a gente pode dar, isso continua para além, na linhagem. Isso é uma lembrança importante para a gente tirar essa significância toda do nosso próprio eu, né? Isso é um exercício muito bom, né, da gente fazer hoje, né, na nossa sociedade. É importante que a gente faça esse exercício e pare de ver a gente como a última bolacha do pacote, né? É isso que está destruindo a nossa terra, é isso que está destruindo a natureza, é isso que está destruindo os saberes ancestrais também, né? Então tá, então bora seguir. Então, tá costurando aí comigo, né? Vai costurando, vamos costurando. Deixa eu tomar aqui um. Então, quando a gente faz essa integração também da ancestralidade, o sol que habita dentro de nós, né, que é o nosso eu, ele pode começar a brilhar com mais permissão, E é isso tudo que o alecrim vem nos convidar. Profundo, muito profundo, né? Tá, conectando aqui, né, o que eu falei também sobre esse início da vida e sobre o fim da vida, a vida e a morte, né? O alecrim, em culturas antigas, ele era muito usado em rituais
de início da vida, então partos e, enfim, rituais de início da vida e rituais de morte também. O alecrim estava presente nesses dois momentos, início e fim, vida e morte. Né? E aí a gente vai beber, né, dessa fonte também, né, e ver o quanto isso tem a ver com ancestralidade, com essa continuidade, né, como esse guardião da continuidade, guardião da conexão, né, da vida e da morte. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Vamos seguir. Então, falamos aqui sobre um aspecto mais solar, né, do alecrim, tá? Agora a gente vai falar sobre um aspecto mais mercuriano, mais do vento, né? Então a gente vai para a mente, né? Se a gente vai falar de pensamentos, se a gente vai falar de ventos, se a gente vai falar de Mercúrio, a gente vai para nossa mente, tá? Então, o alecrim, ele nos convida, e ele não só convida, mas ele ajuda a gente a direcionar a nossa mente, né? A focar na direção escolhida. Ele vai ajudar com esse processo da ancestralidade a gente entender essa direção, né? E ele vai ajudar a direcionar a nossa mente. E aqui ele nos convida a uma coisa que é as vozes de autocrítica e menosprezo, elas não podem mais ter direito na sua mente. Então, vozes negativas, não só essas duas, né, mas de autocrítica e menosprezo por você, sabe? Qualquer coisa que você vai fazer, você tá lá, mas não, mas quem falou que você sabe, mas quem não sei o que, não, mas nossa, não ficou tão bom, dava pra ficar melhor. Tipo, sabe? Essas vozes de autocrítica e menosprezo, elas não podem mais ter direito na sua mente. Você não pode mais permitir isso. E vai vir, né? Enquanto você vai também caminhando aí na sua terapia, nos seus caminhos, né? Para ir entendendo a origem dessas vozes, libertando, você também vai não alimentando, fazendo uma escolha consciente de não alimentar isso, de parar mesmo de ser essa pior amiga, né? Sua pior amiga, de realmente virar a sua melhor amiga. Não é simples, não é fácil, mas é possível e é todo dia, toda hora, todo tempo. Mas é importante que a gente faça isso. É muito importante que a gente faça esse movimento e o alecrim vai convidar e vai ajudar a fazer isso também. Então o alecrim vai convidar e vai ajudar, e eu também te convido, né, a adubar a sua mente com bons pensamentos, né? E aqui eu não estou falando sobre você cobrir um desafio interno com um bom pensamento. Não estou falando de você colocar debaixo do tapete, tá? Não estou falando isso. Não é toxicidade, não é tóxico isso daqui, né? Esse trabalho aqui é sério. Eu não tô falando sobre relações tóxicas consigo, negacionismo, não tô falando sobre nada disso, tá? Eu tô falando sobre você não cultivar pensamentos tóxicos dentro de você, né? Não tô falando sobre você não lidar com os seus problemas e seus desafios. Lide com seus problemas e com os seus desafios. Olhe com sua ótima boa vontade. E também cultive bons pensamentos dentro de si, né? Então o alecrim vai ajudar a fazer esse movimento, tá? E aí eu anotei aqui, né, pensamentos com boa fé. Né? O que significa isso? Vai falar sobre fé agora nessa altura do campeonato? Não vou falar sobre fé nessa altura do campeonato. Mas pensamentos de esperança, sabe? De boa fé, assim, você olha uma situação, você tem como reagir a ela assim, tipo, isso daí já é, não, isso daí não dá. E a gente tá muito assim socialmente falando, assim, o mundo não tem mais jeito, ninguém tem mais jeito de nada. E assim, o convite que o alecrim faz, né, é você olhar a vida com boa fé, com boa esperança, né? Então, claro que tem jeito. Olha a natureza, ela dá jeito pra tudo. Lógico que tem jeito sim. Tá tudo certo, tem jeito. Vamos criar então esse jeito, né? Porque também se a gente começa a se colocar nesse lugar de não tem jeito, a gente também não faz nada pra mudar. Nem se mudar, nem mudar a sociedade, nem mudar a cultura, nem mudar o outro, nem mudar o seu meio, nem, né? Fica, não tem jeito não, já era, o mundo já era, viu? Já era, guerra, é um monte de coisa ruim que a gente tá vivendo também. Mas não dá pra gente não caminhar com esse olhar de fé no mundo, assim, isso vai amortecendo, a gente vai fazendo a gente morrer por dentro,
né? E aí que já era, e aí que já era tudo, né? Então, o alecrim é muito bom, né, para desapego das suas prisões internas. Então, ele vai refrescar, né? O frescor do alecrim vai refrescar a sua mente, refrescar seu ser, refrescar a sua alma, tá? E aí, consequentemente, ele traz essa presença na realidade, né? Então, é muito bom o alecrim também para pessoas, tipo eu, que tem mania de ficar muito no futuro. Ou também pessoas que têm mania de ficar muito no passado, né? Fica com a mente lá no futuro, criando, sei lá o quê. Ou lá no passado, remoendo, né? Então o alecrim ele é bom para trazer a mente pro presente. E de forma prática também, né? De forma prática. Eu sempre gosto de trazer de forma prática. Então, todo esse sonho do futuro, como que eu faço ele agora? Qual é o próximo passo, né? Toda essa dor do passado ou essa nostalgia do passado, como que eu trago isso para o meu presente, perdoando, honrando, celebrando, né? Então trazer assim o seu pensamento pro aqui e pro agora, né? Pro hoje, não fugir do presente, não sair daqui, não sai daqui. Fica aqui, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aí, com esse convite de trazer o presente para a realidade, né, ele também vai nos ajudar a gente se libertar, sair de lugares que estão abafados internamente, que estão sem esse frescor, né? E aí a gente pode ir aos poucos, cada vez mais voltando para esse presente de agora, né? Então é muito interessante, porque o alecrim, ele vai tanto relaxar, né? E aí vem o ar do alecrim, né? O mentolado, o canforado do alecrim, fresco, né? Mas ao mesmo tempo ele também vai vitalizar, trazer vitalidade, que é o sol, que é essa parte mais estruturada do alecrim, mais amadeirada, mais quente, que ao mesmo tempo ele também tem seu quente, ao mesmo tempo que ele refresca, né? Então, né, depois que a gente faz essa caminhada, né, da ancestralidade, da direção da mente, o alecrim ele também vem trazer boas novas, boas notícias, ele vem trazer a inspiração. Então ele também é uma planta inspiradora, né, que realmente faz esse convite de conexão com a criação da terra e a criação do céu, né? Porque hoje eu vejo assim que às vezes a gente entrega a criação às coisas que vêm do céu. Mas se a gente olha para a natureza, tudo nasce do chão. Então, o alecrim também vem integrar essa criação que vem do céu e vem da terra. E ela está aqui, no presente, na união, no corpo, no que brota de cada um, né? Então, o alecrim ele traz um novo, a inspiração, a criação. Ele convida que você realmente, com todas as suas forças, confie nessa grande criação, nessa grande união do Yin e do Yang, do céu e da terra, que faz tudo florescer, que faz tudo fertilizar, né? Então, ele convida realmente essa confiança, e aí a gente volta para a fé, que a gente já passou por ela um pouquinho aqui, né? Essa confiança de ser esse canal, né? Da criação, da beleza, né? Aqui na Terra, da inspiração aqui na Terra, né? A arte, ela inspira. A criação, qualquer tipo de criação, ela inspira, né? E é muito vital, é muito solar, né? É muito potente você poder se prestar a ser esse canal da grande criação na matéria, né? Unir céu e terra, né? Isso é uma honra e é, ao mesmo tempo, possível para todos os seres humanos dessa terra. Não importa se você acha que, mas arte, como assim? Arte? Não, isso não é comigo. Se você faz um almoço maravilhoso, isso já é sua arte. Se você sabe escutar bem, isso pode ser sua arte, né? Aquilo que você faz e aquilo brota vitalidade de dentro de você e te realiza num lugar muito profundo. É sobre isso a grande criação. E o alecrim convida então a gente a adentrar nessa grande criação e ser canal dessa grande criação. Então agora eu vou pincelar também, né, para que o alecrim, para além disso tudo, né, pode ser usado aí na sua vida e no seu dia a dia, tá?
Vou trazer aqui uma pincelada, porque assim, existem, né, profissionais, fitoterapeutas, médicos ayurvédicos, terapeutas florais, homeopatas, então todos esses profissionais que trabalham com essa parte de receitar as medicinas, né, vai poder aprofundar muito mais nesse aspecto do que eu aqui, tá? Mas eu quero trazer alguns pontos também pra gente conectar, inclusive, com tudo isso que eu trouxe agora, tá? Então ele vai ser um estimulante da memória, de concentração e para clareza mental também, né? Ele é um tônico do sistema nervoso, né? Isso é muito legal da gente ter isso como recurso, entendeu? Então, por exemplo, tá com mal assim dos pensamentos, tá com, né? Então dá para usar isso através de óleo essencial, né? Através do próprio chá, né? Esse tipo essa forma de usar o alecrim. Então vamos para a próxima, né? Ele é muito bom assim para quando você tá se sentindo esgotado, letárgico, com um desânimo emocional. Ele alivia na digestão, né? Então ele vai ajudar também a digerir, né, as coisas, inclusive comidas, né? Mas também ajuda a digerir pensamentos, por exemplo. Ele também alivia dores musculares e articulares, né? Então também é uma planta, né? Um óleo essencial, um oleolito que ajuda nessa parte das articulações e de dores musculares. Ele também ajuda nos resfriados, para gripes e tosses. Ele é um expectorante e antisséptico pulmonar, né? Então ele ajuda a parte respiratória, né? Então é uma planta de mercúrio, vento, respiração. E aí ele também vai ajudar, né, a aliviar dores de cabeça com a origem digestiva, né, com a origem nervosa também, ou digestiva. E aí uma coisa muito legal do alecrim também é que ele estimula o crescimento capilar e é tudo que pode ter assim no couro cabeludo, né? Então caspa, sebo, dificuldade de crescer. Então tudo conectado a essa parte da cabeça, dos cabelos, ele também ajuda a trazer saúde para esse lugar, né? E a fortalecer, e a crescer, e a trazer volume. Isso também é uma outra coisa bem legal do alecrim. Então agora eu quero trazer algumas curiosidades sobre o alecrim. Então a primeira que eu quero trazer é sobre o nome dele em inglês, que é Rosemary, né? E aí eu falei, gente, por que será, né? Eu tirei essa carta aqui, que é um baralho que eu tenho aqui de plantas, e aí tá em inglês, e é Rosemary. Eu já sabia, mas não tinha me atentado, mas eu falei, por que será, né? E aí eu fui descobrir que tem uma passagem, né, onde Maria, né, mãe de Jesus, está fugindo, né, com Jesus no colo, e ela escolhe passar a noite meio escondida do lado de um arbusto de alecrim, e ele estava florido, né? E aí dizem, né, que ela pegou, né, esse conto, essa passagem, que ela pegou o lenço dela, né, o manto dela, e colocou em cima do alecrim, né? E aí, de manhã, né, eles passaram a noite ali de manhã, quando ela foi tirar aquele manto, as flores do alecrim, que eram brancas, ficaram azuis, roxinhas, né, lilás, por causa do manto de Maria, que é azul claro, né, então, e aí isso acabou nomeando essa planta de Rosemary, né. Então, achei muito interessante, assim, a gente saber disso, não. Tem uma outra curiosidade que é, na Grécia Antiga, os estudantes usavam o alecrim como uma coroa, sabe, às vezes a gente até acha foto disso, para ajudar a melhorar a memória e o raciocínio, né, e potenciar essa direção do pensamento. Então, olha que legal, né? Uma outra curiosidade que eu já trouxe um pouco também no decorrer do vídeo, mas é que em rituais de passagem, né, então de vida e de morte, e outros rituais de passagem, o alecrim era queimado ou banhado para purificar e proteger o corpo e o espírito, o sol e o mercúrio. Olha que interessante. Outra curiosidade do alecrim é que era muito comum ele ser usado em casamentos como símbolo de fidelidade eterna e na morte como símbolo de lembrança e honra aos que já partiram. Olha que interessante, né? Olha essa aqui, interessante essa curiosidade sobre o alecrim. Carregado no pulso ou usado como colar, era um amuleto contra o esquecimento e a perda da alma. Olha que profundo, né? O esquecimento da própria alma, eu entendo aí, né? E uma outra curiosidade, meio lenda, só experimentando para saber, é que se você coloca o alecrim debaixo do seu travesseiro, isso ajuda com pesadelos, a ter menos pesadelos, e te ajuda também a você lembrar mais dos seus sonhos. Então, por hoje é isso. Me contem aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você sabe mais coisas sobre o alecrim que eu não falei aqui.
Se essa aula te tocou, como que te tocou, compartilhem aqui nos comentários. Se você tem alguma experiência com alecrim que você quer compartilhar, que você acha que vai trazer assim, insights e inspirações para quem vai ler, compartilhe também, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, te tocou, foi informações que assim vai realmente trazer frutos para sua vida, não esquece, por favor, de curtir esse vídeo e também de se inscrever no meu canal, né? Porque todo mês a gente vai ter vídeo aqui falando de uma planta diferente. Então, se inscreva no canal para eu continuar aparecendo para você e você poder adentrar esse mistério das curandeiras, das tecelãs da natureza, junto comigo e com toda a comunidade das tecelãs da natureza. E se você ficou curiosa com essa comunidade das tecelãs da natureza e você não tá lá, eu vou deixar aqui na legenda o link, né? É um grupo no WhatsApp para você fazer parte dessa comunidade. É uma comunidade gratuita, onde a gente mergulha e estuda mais profundamente as plantas e aprofunda nessa relação com elas. Então, todas são muito bem-vindas, é um grupo para mulheres, então homens, esperem um pouco, alguma hora chega alguma coisa que eu consiga incluir todos, mas o Tecelãs da Natureza é um grupo de mulheres, então mulheres se sintam muito, 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 muito bem-vindas. É isso. Beijo grande, tchau, tchau.